Olá, ouvintes do Diversilíngua. O tema de hoje está bem interessante, mas antes de tudo, não se esqueça de curtir o nosso conteúdo no seu agregador de podcast favorito e nas nossas redes sociais também. Compartilhe o nosso conteúdo para ajudar o Diversilíngua a crescer. Quer nos enviar alguma sugestão de pauta ou deixar algum comentário? Então, mande para o diversilingua@gmail.com ou manda para a nossa DM, @diversilingua. Né? Quando eu digo ADM, é DM do nosso Instagram. Então, vamos ao que interessa. Neste episódio, nós vamos conhecer o Gabriel Ladeira. Ele é formado por uma universidade no Vietnã e dá aula de vietnamita em Niterói. Isso. E no Rio de Janeiro, não é isso? Uhum. Então, como eu cheguei até ele? Bom, através do Clube Poliglota Rio de Janeiro. Na verdade, a gente estava numa colaboração com a Associação Estadual de Esperanto, do Rio de Janeiro, e aí eu precisava de alguém para apresentar uma oficina, né, de qualquer outro idioma, né? Eu iria apresentar de inglês, obviamente, né, eu professor de inglês, e aí eu precisava de mais uma pessoa, pelo menos. E ele mandou a inscrição através do e-mail do clube, e eu achei super interessante a história dele. Ele né, me mandou várias informações, inclusive um breve histórico sobre a carreira dele, e foi assim que aconteceu. E eu falei, eu preciso levar o Gabriel para o Diversilíngua, porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Muito bem. Então, quer dizer, vocês podem estar se perguntando, peraí, ele se formou numa universidade no Vietnã, mas como é que ele foi para lá? Por que vietnamita? Tem pessoas que querem aprender vietnamita, afinal de contas, mas que perfil de pessoas são essas? Pois é, todas essas perguntas a gente vai responder agora. Então, hoje eu recebo o Gabriel Ladeira. Bem-vindo, Gabriel. Olá a todos, tudo bem, Renata? Tudo bem. E você? Graças a Deus, também. Muito bem, Gabriel. Então, vamos ao que interessa, primeiro de tudo. Eu sei que, além do vietnamita, você também fala outros idiomas. Então, Sim. como você aprendeu esses idiomas e como você chegou até o vietnamita? Então, boa pergunta. Assim, desconsiderando aquelas línguas que a gente tem que aprender obrigatoriamente aqui no Brasil, né, que seriam o inglês, e a partir de 2005 passou a ser também o espanhol. Então, não incluindo essas, porque foi obrigatório, né, foi o japonês, a primeira língua que eu comecei a estudar. E eu comecei desde muito novo, né, tinha 9 anos, comecei a me interessar, comecei a estudar sozinho e tudo mais. Aí eu fiquei alguns anos estudando sozinho e com 18 anos, eu fiz a prova de proficiência e passei. Então, a partir do japonês, eu comecei a ficar mais confiante para aprender outras línguas e idiomas. Aí, depois do japonês, fui estudar também russo, depois fui estudar esperanto, depois fui estudar chinês. E como eu trabalhava numa empresa onde tinha vietnamita aqui no Brasil, eu passei a estudar vietnamita, mas aí fazendo aula particular com a minha colega de trabalho. Mas, Nossa, que legal! Mas, assim, o japonês foi uma vontade sua? Foi. E motivado pelo quê, exatamente? Foi motivado porque eu gostava muito do Japão, né? Eu gostava de cultura, de anime, mangá e também, entendeu? Essas coisas. Naturalmente. Sim. Legal. Então, você chegou no vietnamita porque você trabalhou numa empresa Aqui no Brasil. que tinha sede no Vietnã, tinha funcionários vietnamitas, como é que é isso? Era a empresa brasileira, sede aqui no Brasil, não tinha sede fora do Brasil, só que tem sede em vários estados do Brasil, mas não fora do Brasil. Só que meus colegas, né, não eram todos brasileiros, tinha colega francês, tinha colega japonês, tinha colega vietnamita também. Entendi. Mas e aí, por que você se interessou pelo vietnamita, então? Você teve contato com um desses seus colegas do Vietnã, e aí? Eu achei interessante, né? Porque a primeira coisa que passou na minha cabeça quando eu conheci essa pessoa que era vietnamita, passou a ser minha colega de trabalho, porque ela entrou nessa empresa uns 2, 3 anos depois de mim, né? Aí a primeira coisa que
me passou na cabeça foi a guerra, né? Porque todo mundo comenta que é a guerra do Vietnã, não sei o quê. E aí eu passei a pesquisar por conta própria e vi, né? O Vietnã teve um resultado interessante na guerra e acabou vencendo só porque os Estados Unidos não quis continuar na guerra, entendeu? Então, É verdade. ganhou pelo cansaço, né? Então, comecei a pesquisar porque a guerra demorou tanto, 21 anos, entendeu? E era uma nação, se você parar para ver, na época, né, o efetivo militar, os equipamentos, eles eram nos números sempre menores que os Estados Unidos, só que mesmo assim conseguiram alcançar Então, comecei a pesquisar isso, achei interessante que eu pesquisei sozinho, aí eu pedi para me dar aula, né? E aí eu fiquei um ano mais ou menos estudando, até que eu pensei, né, na época, eu tentei fazer faculdade no Brasil, eu não estava gostando muito, porque não era o que eu estava querendo, não era o meu foco. Eu sempre tive essa ideia, assim, desde novo, de ir para fora do Brasil, eu nunca tinha ido. Aí eu queria ir para fora estudar, né? Mas minha família ficou meio assim. Aí eu falei, quer saber? Eu vou primeiro fazer uma viagem, né? Para a Ásia, para o Vietnã, para a China, para os países asiáticos, e vou ver como é que é mais ou menos a cultura, a língua e a vida lá. E aí, realmente, como eu já estava prevendo, eu gostei, realmente, entendeu? Eu gostei muito mais quando eu fui do que antes de eu ter ido, entendeu? E aí eu fui pleitear bolsa, né? Consegui bolsa de estudo e comecei a estudar lá em 2016, na faculdade do Vietnã, na capital, Hanoi. Então você fez essa viagem, mas você chegou a voltar para depois ir Sim. de novo fazer essa universidade lá? Sim, eu tive que voltar porque é obrigatório quando você vai estudar no exterior, a primeira vez quando você vai pedir o visto, não sei se todo mundo está assistindo sabe, conhece essa palavra, mas é a permissão para você ficar num país estrangeiro, chama-se visto. Sempre que você vai pedir em qualquer país, a primeira vez que você pede tem que ser no seu país de origem, você tem que pedir esse visto numa embaixada desse governo no seu país. Então, por isso eu tive que voltar para o Brasil e pleitear esse visto na embaixada do Vietnã aqui no Brasil. Antes da gente ir a fundo na sua experiência no Vietnã, eu gostaria de saber se pode ser uma ponte para outras línguas asiáticas, como o chinês, o mandarim, no caso, ou o japonês. Você, por exemplo, aprendeu o japonês primeiro para depois aprender o vietnamita. Então, foi uma boa ponte para você? Não, antes de eu responder sim ou não, eu quero deixar claro, porque aqui no Brasil a gente pensa, quando a gente compara as línguas e fala que uma língua é parecida ou não, a gente leva em conta o português e o espanhol, que são muito parecidos. Então, para vocês terem uma noção, esse grau de semelhança não tem nas línguas asiáticas. Embora tenham semelhanças sim entre o vietnamita e o chinês, por exemplo, mas ainda assim é muito mais distante do que seria português e espanhol. Português e espanhol, se você for comparar ao todo, é mais ou menos 80% equivalente uma língua com a outra, né? Não é 100%. Por exemplo, o presente perfeito do espanhol é muito diferente do português. E outros detalhes também o léxico, né, o vocabulário. Mas se você for comparar com o grau de semelhança entre vietnamita e chinês, eu diria, pelo que eu conheço de línguas na Ásia, né, até também, não só pelas que eu estudei na teoria, na faculdade, também como as que eu domino, tipo chinês, japonês e vietnamita, eu diria que a língua mais próxima do vietnamita agora é o chinês, só que o grau de proximidade deles não é igual ao português e espanhol, seria português e inglês, português e alemão, entendeu? Entendi. Tem alguma semelhança, mas eles não são semelhantes no geral, né? Aí vocês podem perguntar qual seria a semelhança. Bom, semelhança seria léxico. Não tem, por exemplo, quando a gente vai estudar português e alemão ou português e inglês, não tem palavras que parecem com português, só que não são do português, são porque são do latim, um ancestral comum. Tipo palavras transparentes, né? Sim, transparent, transparente, né? Falando isso, né? Já usando. Isso. Aí acontece isso, né, com a relação, essa seria a relação entre o vietnamita e o chinês, mas essa semelhança estaria mais ou menos, né, com uma média que os linguistas, os pesquisadores, eles encontraram, calcularam, seria mais ou menos de 40%. Entendeu? Caramba, E tem um outro detalhe interessante, que o chinês e o vietnamita são línguas tonais. Só que, segundo os historiadores, linguistas, pesquisadores, eles sabem que, na sua origem, antes da China invadir o Vietnã e colonizar por 1000 anos, como aconteceu, o Vietnã tem mais de 2.500 anos de história, a China ficou 1000 anos. Então, antes da China chegar lá, já tinha um povo com uma civilização, uma cultura própria, uma língua própria, e os historiadores,
os linguistas, os pesquisadores, eles fazendo muitas pesquisas durante décadas dessas duas línguas, eles constataram que, não 100% de conclusão, mas eles têm vários indícios de que a língua vietnamita, antes dos chineses chegarem lá, era uma língua sem tons. Quer dizer, você escrevia como falava. Mas aí, com 1000 anos de China lá, mudou. Aí virou tonal, entendeu? Igual o chinês é. Naturalmente, né? Sempre quando há uma invasão, então você acaba assimilando, né? Aquele povo acaba assimilando realmente parte da língua do colonizador. Né? Isso aconteceu também, por exemplo, com a invasão árabe ao sul de Portugal, e aí tem o azeite, o alfaiate. É verdade, nossa, é muito interessante, eu gosto muito disso também. Eu gosto sempre de comparar, né, o que aconteceu isso entre China e Vietnã com o Império Romano com a Inglaterra. Porque quando o Império Romano foi invadir a Inglaterra, já tinha um povo lá, com uma civilização, com uma língua. Isso. Aí, exatamente. Aí o Império Romano, que era muito maior, tinha mais força, tinha uma língua própria, foi lá, tentou invadir. E ainda também tentou impor o latim, mas não conseguiu, entendeu? Acho que o chinês também não conseguiu impor o chinês sobre o vietnamita. Mas aí, então, voltando, agora eu vou responder sim ou não. Sim, me ajudou ter aprendido outras línguas antes do vietnamita. E o vietnamita também sim me ajudou com outras línguas, tipo chinês e japonês. E vocês devem estar se perguntando por que o japonês? O japonês, no Japão, fez o Vietnã colônia deles por mais ou menos 2 a 4 anos, durante a Segunda Guerra Mundial. Só que, mesmo assim, não deu tempo de passar a língua japonesa para a língua vietnamita e passar muito da cultura deles para o Vietnã, não deu. Só que existe uma semelhança histórica, porque, por exemplo, o Vietnã, por vários séculos, eles, junto com a língua deles, que era uma língua própria, independente do chinês, eles não tinham um sistema de escrita. Então, eles usavam o sistema de escrita da China. E o Japão também, entendeu? A partir do século VII, do século VII, VIII, um rei do Japão também importou o sistema de escrita da China. Porque não se tem uma conclusão 100% do porquê, mas tem várias teorias para explicar. E uma das coisas é porque ele queria tornar o budismo a religião oficial do Japão, e os textos que vinham de budismo para o Japão vinham sempre em chinês, apesar do budismo ser uma coisa mais indiana. Então, também por causa desse detalhe, né, o japonês acabou ajudando. Bem interessante, né? Aí mostra que a gente precisa também aprender a história para poder entender a língua, né, e as características dela. Muito interessante. Falando nisso, você citou a Guerra do Vietnã, né, que foi onde começou aí o seu interesse por esse lugar. E você encontrou alguma semelhança de alguma língua ocidental no vietnamita ou praticamente nada? Eu encontrei, assim, como se fosse uma meia dúzia de palavras do francês. O Vietnã foi uma colônia francesa por 80 anos. O francês também não conseguiu. Olha, eu não sabia isso. Quiseram impor o francês no Vietnã, mas também o povo não aceitou. Se não aceitaram com a China de 1000 anos, não ia aceitar 80 anos de França. Né? Então, mas acontece que passaram algumas palavras, não muitas, menos de 100 palavras francesas passaram para a língua vietnamita, como, por exemplo, garagem. A palavra garagem no vietnamita é de origem francesa. Então, mas eles não falam garagem, eles falam gará. Entendi. Pode dar mais exemplos? Agora eu fiquei curiosa. Estou pensando aqui. Tem alguns outros exemplos, sim. Deixa eu pensar. Tem... Assim, geralmente de coisa de comida, de culinária. Da palavra do francês também. Como aqui também, né? Os galicismos. Mas é muito pouco, entendeu? Não chega nem a 1% da língua vietnamita. No caso, é mais o chinês, né? Se ao longo da conversa eu lembrar de mais algum exemplo, eu falo, porque na minha mente agora eu não vejo. Não, tranquilo, tranquilo. Beleza. Então, vamos agora aprofundar um pouco mais no idioma, né? Já que a gente já está indo por essa estrada, a gente vai continuar um pouquinho mais nela. Quais as características da língua vietnamita você considera mais difíceis de aprender? Né? Aí pensando no ponto de vista não só de você que já tem um fundamento aí vindo do japonês, né, e tal,
Mas, em geral, você, inclusive na sua experiência como professor, né? Ou seja, para falantes de língua portuguesa, e quais seriam as mais fáceis, né? Sim. Interessante a pergunta, obrigado por perguntar. É, então, as coisas mais difíceis, vamos começar pelas mais difíceis, que eu vejo que os brasileiros eles gostam de olhar, né? Se a língua é difícil ou não antes de estudar. É mais do que ver se a língua é fácil ou não. É. Então, mais difícil são os tons, né? Que são 6 tons na língua vietnamita. Assim, eu vou dar o exemplo do chinês que agora no Brasil, com certeza, a língua chinesa está muito mais conhecida agora do que o vietnamita. Uhum. Então, para quem já se interessou de estudar ou procurar ter uma noção dos aspectos da língua chinesa, tem 4 tons, né? Como eu imagino que vai ter gente que não sabe o que significa tom, eu vou dar exemplos. Por exemplo, se você falar A, é uma coisa em vietnamita e em chinês. Se você Uhum. falar A, é outra coisa, outro significado. Se você falar A, é outro significado, é um terceiro significado totalmente diferente. E se vocês falarem A, é um quarto significado totalmente diferente. Isso no chinês. Mas no vietnamita tem dois a mais, que não tem no chinês. Entendeu? E, para ficar mais claro agora, eu vou dar exemplos com palavras que a gente não percebe, mas no português também tem tom. Apesar de o português não ser uma língua baseada em tons, no português também tem palavras que têm tons, que se a gente não fizer o tom certinho, não se entende o que a gente está querendo dizer. Por exemplo, carne e carnê. Sentiram a diferença? O Verdade, português não verdade. é uma língua tonal, mas tem essa diferenciação. Então, vocês imaginam uma língua que é baseada realmente nos tons. A língua chinesa só tem tons. Se você não falar com os tons, não se entende, não fala nada. Nossa, verdade, verdade, né? Sabia, sabiá, né? Sabia, Do outro sabia. aqui. Eu não queria falar que é vulgar, mas sabe, né? Coco e qual é o outro, né? Pois é, todo mundo já sabe. Legal, legal, isso é verdade. E às vezes até a intencionalidade, né? Mas só que eu acho que no português é mais a intencionalidade. Você pode, por exemplo, dar uma ordem e pedir um favor dependendo do tom que você usa, É. né? Uhum. Muito bom, muito bom. E o que é mais fácil, que você considera mais fácil, assim, que os alunos já aprendem com um pouco mais de facilidade? Acabei esquecendo de falar. O que eu acho mais fácil é a gramática. Por exemplo, a língua vietnamita, né? Junto com uma ou outra língua também do Sudeste Asiático, por exemplo, tailandês. São línguas que os historiadores, ninguém tem uma conclusão do porquê, mas não antes que alguém que está assistindo aqui venha falar que é porque teve colonização francesa, não foi. Porque a Tailândia é o único país do Sudeste Asiático que nunca foi colonizado por nenhuma potência europeia. E também tem esse aspecto gramático que eu vou contar para vocês agora, que é em comum com a língua vietnamita. Que é, por exemplo, a ordem das frases é primeiro substantivo e depois adjetivo. Não adjetivo e depois substantivo. Tá entendendo? E é interessante. Sujeito, verbo, objeto. Igual no português. É igualzinho, verdade. Então, eu considero mais fácil, né? A questão da gramática. Ah, sim, porque você não precisa ficar invertendo a ordem das palavras no meio da frase, você pode, vamos dizer assim, traduzir automaticamente na sua cabeça, Sim. né? Na mesma ordem que o português. O japonês não dá, porque tudo que a gente pensa no português que a gente vai falar é geralmente sempre o oposto em japonês. Por exemplo, em português, eu estou precisando de um pão, eu vou para a padaria comprar. Eu vou comprar um pão porque eu quero. Em japonês é sempre o contrário. Em japonês é porque pão, quero, padaria para vou. Entendeu? Nossa Senhora, meu Deus, não sabia que era isso. Entendeu? Mas no vietnamita não, Uau! é direto em vietnamita. E no chinês, por exemplo, exemplo, em Xangai, eu 3 anos morei. No vietnamita não, seria como a gente, eu morei em Xangai 3 anos. Entendi. E tem que ser nessa ordem, né? Tanto o chinês quanto, por exemplo, o vietnamita ou até o japonês, ele não permite que você troque O a ordem. japonês permite. Permite. Ah, tá. É inteligível, todo mundo troca, até eles mesmos também às vezes trocam, entendeu? As ordens, né? Não precisa seguir um padrão. Tem um padrão que a gente estuda oficial para fazer prova de proficiência, acadêmico, mas na fala não precisa seguir. Os japoneses nativos já me falaram isso, que não precisa seguir.
Mas chinês precisa, vietnamita precisa. Até porque Ah, são tá, porque línguas fica tonais, difícil. então não vão te entender, né? É tonal. O japonês não é uma língua tonal. Pois é, porque fica difícil, né, de entender você misturando tanto a ordem das palavras. Agora é o seguinte, você pode me dar um exemplo, então, de uma palavra, né, no vietnamita, que só de você mudar o tom já tem um significado diferente, e aí explicar o significado, né, dessa palavra. Sim. Por exemplo, se eu falar cho, significa dar, o verbo dar. Uhum. Se eu falar cho, cachorro. Caramba. Se eu falar cho, esperar. Se eu falar cho, cho, mercado. Gostei do exemplo. Pode Eles falar, então, confundem. as três? Eles Pode falar as confundem. três, assim, em sequência? Sim. Cho, verbo dar. Cho, cachorro. Cho, esperar. Cho, mercado. Adorei, fica a dica, hein, gente? E tem outros exemplos perigosos, tipo, se você falar, Opa, isso é bom. mé, significa mãe, Uhum. mé. Mas se você falar me, significa tamarindo. E acontece que, né, a mulher com quem eu me relacionei, né, lá no Vietnã, Uhum. ela mesma falando rápido uma vez na conversa, ela não sabia se a pessoa na conversa com ela tinha falado mãe ou tamarindo, porque falaram muito rápido e ela não prestou atenção. Então imagina quem não é nativo. É verdade, falhas de comunicação aí, tem que ter ouvidos atentos para aprender vietnamita. Adorei. Adorei o exemplo. Agora vamos falar de questões culturais, né? Já que você falou dessa menina que você se relacionou no No Vietnã. caso da minha ex-esposa. Né? Sua ex-esposa, então. Então vamos falar das questões culturais. Quer dizer, você gostou muito de lá, fez uma viagem pelo Sudeste Asiático, né? Não foi só o Vietnã, né? Assim, vivi no Vietnã, morei na China e morei na Tailândia. Mas Nossa, que legal. viajar eu viajei muito mais. Então, você viajou para esses três países, mas como não, você. Morei nesses três países. Desculpa, você morou nesses três países. Então, focando no Vietnã, porque você disse que fez uma graduação lá, né? Então, como é que foi essa questão cultural? Como é que foi a sua adaptação? O que foi, por exemplo, mais difícil para você quando você chegou para morar de fato? Bom, sistema político, né, que é totalmente diferente do Brasil, que lá é socialismo, né? Uhum. Socialismo mesmo. E como Então, isso te impactou? é muito chato. Por exemplo, para você morar em algum lugar, em algum bairro, você tem que ter autorização do governo. Mas indiretamente. Eu não vou, por exemplo, até como se fosse um equivalente do Planalto, né? Aqui no Brasil é Planalto, né? Não é em Brasília. Isso. Eu não vou até o equivalente ao Planalto deles. Você não vai a Brasília, né? Você não vai à capital. Do Partido Socialista deles, em Hanoi, que era onde eu morava. Não vou lá, posso morar aqui nesse bairro? Não é isso. É indireto. Eles compartimentalizaram essa questão. Entendeu? Fica muito burocrático. Por exemplo, eu quero morar num bairro. Vamos ver aqui, eu vou pensar no nome. Eu quero morar num bairro chamado. Pensando aqui no nome de um bairro. Tainsuan. É um exemplo. É o nome de um bairro lá. Eu quero morar num bairro de Tainsuan, na rua, sei lá, na Rua das Amebas, é só um nome fictício. Uhum. Aí eu tenho que chegar primeiro para o meu proprietário, né? Tá vendendo? Beleza, tá vendendo. Ou tá alugando. Aí eu tenho que. Ele vai me dar um documento, aí ele vai falar assim para mim: vai para a polícia, né? Aqui do bairro, mostra para eles e pergunta se você pode morar lá. Você não é vietnamita, você tem que ir lá pedir permissão. Isso. Aí eu vou lá. Se eles falarem que não, que branco não pode morar aqui, eu não posso morar. Mas aí você quer reclamar, racismo, quer processar eles, não dá, porque isso na verdade é a ordem do governo. Nossa, então eles escolhem quem vai morar no bairro. E muito tempo eu demorei para entender isso. Aí com a prática, né, estudando na faculdade, também estudando mais história militar, história, cultura,
eu constatei que, não foi nenhum militar que me falou isso não, mas eu constatei que isso é para evitar, se tiver algum movimento revolucionário contra o governo socialista, para separar realmente os estrangeiros em gueto, para ficar mais fácil de conter se tiver alguma revolta, porque se ficar todos os estrangeiros junto com os vietnamitas, imagina, se tiver alguma revolução, alguma coisa no futuro, e como é que o governo vai ficar atacando, disparando no lugar, nos estrangeiros, se eles estiverem ao redor, junto com os vietnamitas? Vai ficar mais difícil, porque o governo não vai querer exterminar a própria população, que eles demoraram mais de 2000 anos para manter viva, organizada, unificada. Faz sentido, faz sentido. Isso me lembra muito a situação de Xangai, né? Xangai é uma área ali da China que tem muito estrangeiro, né? Tem muita mistura, pelo menos até onde eu ouvi falar. Tem um certo domínio ali do Ocidente, vamos dizer assim. Tem também a questão do racismo lá, que é por causa da como é que é isso? colonização francesa, né? O branco é muito odiado lá, né? E não precisa ser francês. Uma pessoa que tem um semblante europeu, tipo eu, você, já é tida como branco, né? Como que eles lembram logo do americano e do francês. Aí tratam muito mal, às vezes não querem nem comercializar com você porque você é branco e falam isso na cara dura, ou então não querem nem falar com você. Ou então, sei lá, a garota não vai nem poder se relacionar com você porque os pais não querem que ela se case com branco. Entendi. E você sofreu muito isso, por exemplo, na faculdade? Na faculdade também tem. Mas assim, você sofreu muito isso? Como é que foi o teu dia a dia? Foi muito difícil falar com as pessoas, fazer amizades? Assim, mesmo sabendo a língua, sabendo falar, eles entendendo, era difícil também por causa dessa questão, né? Entendi. E, por exemplo, a culinária de lá e outros aspectos, o que foi um pouco mais tranquilo para você? Assim, foi tudo menos em certas coisas. Por exemplo, tem uma província lá, não são todas, lá tem, o Vietnã tem 68 províncias e 5 unidades administrativas. Só uma localidade, como seria o equivalente a um estado no Brasil. Só um come rato. Estou falando isso para não chegar Meu o pessoal. Deus. Estou falando isso para o pessoal que está assistindo não chegar e falar que todo Vietnã come rato. Não é só um lugar no Vietnã que come. E, inclusive, tem gente, por exemplo, de Hanoi, que é vietnamita, ou de outros estados do Vietnã, que eu já conversei com eles em vietnamita. Eles me falaram que o pessoal que não é desse estado que come rato, acha que esse pessoal que come, do estado que come rato é esquisito, não são boa gente, são esquisitos, nojentos. Então eles também rejeitam, assim, não é uma coisa muito bem aceita no geral. Estou falando, não falem que é todo Vietnã, é só um. Mas tem uma coisa que é, assim, todos os estados do Vietnã têm, que eu não consigo me acostumar, que é comer comer cachorro, comer gato. Ai, meu Deus, sério? Não é 100% dos vietnamitas que comem, não. Por exemplo, minha esposa não comia, que ela amava cachorro, gato, e ela gostava de criar, entendeu? Ela não comia, então não é 100% dos vietnamitas. Mas a mãe dela comia, entendeu? Entendi. Aí tinha que ficar a briga com ela, com a mãe, para a mãe não comer, entendeu? O cachorro que ela deixou em casa. Imagina você ver o cachorro passando, um gato passando, opa, meu almoço. Por isso que lá você quase não vê na rua, né? Gato, cachorro. Então tem isso também. Mas qual animal que eles gostam de criar? Existe um animal doméstico, assim? Há quem tenha, mas é muito pouco. No total da população, né? Não sei se é 20%, 30% das pessoas criam gato e cachorro. Mas não vai ficar deixando sair de casa, entendeu? Que nem aqui no Brasil, que fica deixando o gato andar pela rua, o cachorro, porque senão vão comer, entendeu? Então é tipo galinha, porco, né? Vai ficar em Eles casa. são tratados dessa forma. Seria assim. Entendi. E, claro, também peixe, gostam, tartaruga, gostam de criar. Minha esposa gostava de criar tartaruga também. Entendi. Bacana. E você conseguiu, então você conseguiu mesmo assim fazer amizade porque você falava vietnamita, né? Então, nesse caso, depois de um tempo, você não se prejudicou tanto. Mas ainda assim, a maioria desses, mais de 90% desses que eu consegui criar um vínculo, ainda assim tem uma coisa chata, porque muitos deles, quando estão numa conversa com você, vão te convidar para um almoço em família, para um festival lá deles familiar ou de amigos, eles vão ficar de 5 minutos falando assim, ó, porque você usa uma palavra, né? Não é, significa, né, que você é
ao pé da letra, estrangeiro. Só que essa palavra só se usa para branco. Então, seria como se você estivesse dizendo, porque você é branco, porque você é branco, porque você é branco, porque você é branco. Porque essa palavra não usam com chinês. O chinês é estrangeiro, não usam com chinês, com japonês. Chama esse pessoal pela nacionalidade, sabia? Entendeu? Falam que o japonês é japonês, que o coreano é coreano. É como se fosse então gringo, né? É. Vamos dizer assim. É um gringo só para branco, só para branco. Pro negro não é assim. Para negro também não, mas existe também, ou pelo menos pelo que você já percebeu, algum tipo de preconceito contra negros? Muito menos que branco. Interessante, porque eu já ouvi falar que também existe muito, assim, por exemplo, aí eu já não sei com 100% de certeza, na China ainda assim existe o preconceito com negros. Tá bom. Então, agora a gente vai falar. Então, tem outra coisa. Você ainda mantém contato com pessoas de lá? Sim, sim. Hoje mesmo eu falei com uma amiga que eu fiz lá, estava falando com ela, que ela perguntou, né, se eu não podia apoiar ela, ajudar ela, que ela é vietnamita, ela quer aprender chinês. Mandarim. Bacana. Aí eu tô ajudando ela e a gente foi conversando. Beleza. E também é o pessoal da minha faculdade, né? Legal. Então você ainda mantém relações, né, com o pessoal de lá. Sim. Bacana. E, bom, aí você estudou lá, voltou para o Brasil, e como é que foi a tua volta? Como é que você começou com essa ideia de ser professor de vietnamita no Brasil? Qual o perfil de pessoas que te procuram para aprender vietnamita? Você, de alguma forma, sabe por que essas pessoas querem aprender esse idioma? Vamos por passos. Por parte que foi muita coisa ao mesmo tempo, eu sei. Primeiro da minha volta para o Brasil. Né? Uhum. Se eu esquecer depois de comentar esse tópico, se eu esquecer as outras coisas que eu tô perguntando, depois você me lembra. Sim, vou lembrando. Pode deixar. Tá, eu voltei forçado. A minha volta para o Brasil foi forçosa. Não queria voltar. Mas a gente teve uma coisa chamada pandemia global de não sei o que, 19, né? Eu não vou falar aqui que eu não sei se vai censurar depois no YouTube. Porque tem certas palavras que a gente usa no YouTube, se for contra, né, o crivo da censura, o vídeo cai, acontece alguma coisa. Tudo bem. Então, a gente sabe, né? Todo mundo sabe o que teve em 2020, né? Que segundo o calendário chinês e vietnamita é o ano do rato. E o ano do rato, coincidentemente ou não, é um ano que, sabe, se vazar um vírus, uma pandemia global, é mais fácil dele se espalhar pelo mundo. Entendeu? Segundo o que eles falam no folclore deles. Então, foi o que aconteceu, né? Foi coincidência. Então, esse ano, que começou em dia 15 de março de 2020, começou uma pandemia, né? Então, além de ter fechado a ponto de não poder mais entrar lá as pessoas, só estavam admitindo entrar lá, atravessar as fronteiras, quem fosse cidadão vietnamita. Quem era estrangeiro já estava lá, por exemplo. Aí o governo não deixava renovar o visto, a permissão para ficar lá. Aí tinha que fazer o quê? Tinha que sair de lá. Então você estava sendo obrigado a sair, né? Mesmo o pessoal casado com um vietnamita como eu fui, mesmo, entendeu? Só abrindo exceção para quem era diplomata, quem era embaixador. Gente assim, entendeu? Mas assim, de resto não, o pessoal teve que sair, mesmo que estivesse trabalhando lá ou não, foi tendo que sair e criaram uma dificuldade também, não podia entrar. Então, aí eu acabei indo para um país próximo, eu fiquei lá 6 meses, Tailândia. No total, morei quase um ano na Tailândia, porque teve uma vez antes de eu ir morar no Vietnã, que eu cheguei a ficar lá muitos meses, que dá para incluir, e também nesses 6 meses aí por causa da pandemia. Então, somando tudo, dá praticamente um ano que eu vivi na Tailândia. Mas anos corridos, né, esses 6 meses da pandemia que eu fiquei na Tailândia, esperando mais chance de poder, que eu ficava toda hora esperando que mês que vem, o Vietnã ia reabrir, mas nunca reabria. Até que chegou a hora que a Tailândia também fez a limpa, falou que o pessoal que era estrangeiro não ia poder continuar lá. E ia ter que sair de lá, aí eu voltei pro Brasil, né, em 2020. Faz disso. Então, você ficou na Tailândia, e aí da Tailândia você voltou pro Brasil? Voltei, fui obrigado a voltar. E aí foi também por causa disso, né? Um desses motivos que fez o meu casamento terminar, entendeu? Acabou sendo uma coisa forçada. Então. Aí ela ficou presa lá, eu cá.
e antes de cá na Tailândia, e não podia vir, não podia sair. E aí foi passando o tempo, os meses. Ela não aguentou esperar, até porque ela tem a cultura de que tem que casar logo, tem que casar até 23 anos de idade a mulher. A minha esposa tinha 25. Estava casada, mas tinha que ter filho logo, porque ela acredita que se não tiver filho até essa idade, depois a mulher fica infértil. E Entendi. Nossa, a tradição realmente ela é muito forte, né? ela preferiu divorciar e ir atrás de outro cara, conseguiu e ter filho com ele, que já conseguiu. Então, por causa de uma pandemia, né, que mudou todos os planos, as leis. Sim, nossa, que terrível isso. Aí tá, respondi a primeira pergunta. Qual era a outra? Sim. Foi a sua volta para o Brasil. Como é que você começou com essa ideia de dar aula de vietnamita? Qual é o perfil das pessoas que te procuram para aprender esse idioma? Então, eu sempre quis dar aula aqui, mas na época, 2020, 2021, durante vários anos eu não encontrava alguém para estudar, né, aqui na minha cidade. Em Minas eu encontrei, mas não aqui no Rio. Mas aí eu sou amigo há vários anos, né, há mais de uns 8 anos, sou amigo de um professor que é polonês, que dá aula de polonês, na verdade. E ele me convidou, ele começou a dar aula ele começou a trabalhar em uma escola em Niterói. Aí, depois de um tempo, a gente ouviu dizer que estavam querendo inaugurar, né, um bloco de aulas, né, das línguas do Sudeste Asiático, tipo, tailandês, vietnamita, indonésio. Aí estavam precisando de professor, né, por exemplo, de vietnamita e de outras línguas. Aí nisso, né, eu mandei a minha proposta, currículo, essas coisas, para lá e aceitaram e tal, e eu consegui ser selecionado, né, assim como ele, mas ele dá aula de polonês, para fazer parte da equipe, né, pedagógica de lá, e até hoje eu estou lá. E o perfil de quem estuda é geralmente quem, por exemplo, ou quer viajar para lá, ou porque quer aprender sobre história militar, entendeu? Entendi. Então, geralmente é só quem quer ir para lá mesmo, né? Não, ou história Beleza. Ou militar. não? A história militar, como assim? Porque tem essa fama, né, esse prestígio que venceu os Estados Unidos. Tô ligado, entendi. Entendeu? 21 anos de guerra. Então, tem muita gente que quer estudar. Se eu não me engano, posso estar enganado, não sou da área de história, de militar, mas eu acho que a última grande guerra que os Estados Unidos lutou, realmente com todo o desgaste que teve, dificuldades, se eu não me engano, foi a Guerra do Vietnã. Porque eles realmente mandaram efetivo, foram mais diretamente. Eu ouvi falar realmente nisso. Verdade. Então, bom, então a gente está quase finalizando, então eu gostaria que você desse umas dicas, assim, de quem quer aprender vietnamita, o que eles podem encontrar pela frente, né? O pessoal que é curioso aí na cultura e no idioma. Por exemplo, a dificuldade se quiser estudar aqui no Rio, né, não vai ter muitos lugares para estudar. Vai ter lá em Niterói, onde dá aula, né, Centro Multicultural Versus, ou então aula particular, que aí vai ter esse problema, vai ter escassez de material também por causa disso. Vai ter também, por exemplo, não tem nenhum centro cultural, não tem nenhuma associação vietnamita no Rio, como tem com outras culturas e línguas, por exemplo, tem a Associação Cultural de Japão, de China, de Taiwan. Então, se você comparar, é muito mais fácil ter evento, ter formas de estudar essas línguas e esses países do que estudar vietnamita, né? É verdade. Você encontra muita dificuldade, por exemplo, para... Não diria muita, né? Porque você já tem conhecimento da língua, mas mesmo assim, você encontra uma certa dificuldade para poder achar materiais, por exemplo, sobre determinados assuntos em vietnamita para poder preparar as aulas? Então, atualmente não, mas quando eu comecei a estudar, antes até de eu entrar para a faculdade lá do Vietnã, bem antes, quando eu estava estudando, quando eu estava trabalhando no Brasil ainda, tinha aquela colega de vietnamita que, por exemplo, para ela começar a dar aula para mim de vietnamita,
foi difícil, porque nem ela, que era vietnamita, estava conseguindo material, né, para ensinar. Mas eu, com muita dificuldade, eu consegui encontrar uma coisa ou outra, entendeu? Mas também ela ficou me ensinando, porque ela já era nativa, então eu estava preocupado com a conversação. Aí ela mesma podia fazer um esquema que ela já dava aula de. Ela dava aula também no tempo livre dela, entendeu? De japonês. Entendi, mas assim, por exemplo, materiais que explicam a língua geralmente vêm em que idioma? Ah, sim, tem vários. Tem material que explica a língua em alemão, em russo, em japonês, em chinês, em inglês. Entendi. Então, geralmente você extrai assim, explicações e coisas do tipo desses livros? Em outros livros, mas também tem, claro, livros ensinando vietnamita, mas é em vietnamita. Que aí, para mim, é mole, porque eu já me formei lá, já sei a língua. Mas antes, né? Antes de eu até ir para lá, era difícil, né? Tem que pegar o material todo, por exemplo, vietnamita, puramente vietnamita, é difícil, né? E com a didática lá deles, que é diferente da nossa também. Sim, e para você ainda tem alguma característica do vietnamita que continua um pouquinho difícil? Pensando aqui. Que você olha assim e fala, pô, isso aqui é difícil de ensinar porque é uma noção muito distante do português e tudo mais. Tem, por exemplo, se você quiser dar uma aula ensinando sobre a cultura, a risicultura vietnamita, né? Risicultura é a cultura do arroz, porque lá tudo é baseado no arroz, né? Porque milenarmente foi assim e ainda é. Uhum. Então, tem vários provérbios populares baseados no arroz, tem lendas baseadas no arroz, e tem 7 nomes diferentes para o arroz lá. Aqui a gente só tem uma palavra, né? Arroz, acabou. Acabou. Lá não, são 7, não tem como traduzir. Aí para traduzir fica ruim. A gente tem que falar assim, é um tipo de arroz. É um tipo de arroz da espécie tal. Mas não é a palavra realmente. Né? É complicado. Ah, entendi. Então, nossa, realmente fica difícil. Mas até os provérbios mesmo, essas frases que você diz, elas também são difíceis porque você tem que entender a história. Tem que entender. Entendi. Então, por hoje é isso. Gostaria que você desse a sua mensagem final, se você quiser fazer seu jabá aí das redes sociais, ou de onde você está trabalhando, para poder as pessoas irem procurar. É o seu espaço, seu momento para isso. Sim, como citado antes, né? Eu estou dando aula no Centro Cultural Multiversos. E eu cheguei a ter um trabalho no YouTube, né? Deixa eu ver se eu acho o link aqui. Eu vou enviar aqui, você pode divulgar com eles. Eu dando aula de português para vietnamita, né? É muito interessante, né? Vale a pena dar uma conferida, mesmo que não saibam vietnamita ainda, porque esse trabalho foi bem interessante. Foi parceria minha com uma vietnamita radicada na Austrália. Da aula de vietnamita também. E assim, a gente preparou, né, nessa aula, a gente deixou preparado, né, legendas em inglês, na própria língua vietnamita, para quem quer aprender lendo o que eu e ela estávamos falando e explicando durante a aula, né, na própria língua vietnamita, e ainda em português, né, que eu fiz, que eu botei. É muito interessante. Deixa eu ver aqui. Estou tirando aqui o material. Cheio. Tem o Instagram também, GB lá de. O Instagram é desse projeto ou o seu, que você vai falar agora? Que eu vou falar o meu? Porque você falou que tem Instagram. O Instagram desse projeto que você falou, que tem no YouTube também? Não, não. O meu Instagram. O Instagram O seu Instagram. GB lá de noite. GBLAD noite. NOITE. Tá. E lá você dá dicas também de vietnamita, você fala sobre a cultura? E também divulgo, claro, as informações sobre a minha escola, né? Do Multicultural Versus do Dia Niterói. Beleza. Deixa eu botar aqui. Achei já o.
Tá certo. A gente vai deixar na descrição desse episódio, tá? Nas redes sociais. E é isso. Se você gostou desse episódio, comente nas nossas redes sociais. Por hoje é só. E até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau.